Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação, Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos. Professor Nelson Sartori em mais um programa Acertar é Humano. Bom dia, Evaldo Ribeiro, bom dia, André, bom dia, Toninho, bom dia, Cléo, toda a equipe aqui da Rádio Mundial de São Paulo. Falou bom dia, ouvinte, você fiel ouvinte, né? Falou assim, outro dia me perguntaram, falou assim, para entrar em contato, pessoal, falou assim, a gente dificilmente abre aqui o canal direto, porque o nosso tempo é reduzido, mas não se esqueça, nós temos o blog do Acertar Humano, nós temos as redes sociais, o Twitter, nós temos o Facebook, você encontra o meu Facebook pessoal do Acertar é Humano, professor Nelson Sartori, Acertar é Humano, vá lá você entra em contato, falou assim, eu até abri ele recentemente, porque as pessoas queriam fazer um contato direto comigo, então vá lá, é professor Nelson Sartori, existem os outros Facebooks também que trazem o meu nome, só que muitos deles são profissionais, né? Falando assim, dos trabalhos que eu realizo ou com coaching ou então dos trabalhos realizados principalmente com as aulas para concurso público, em que nós fazemos divulgações, o Facebook de relacionamento com os amigos e assim por diante. Agora, o do rádio mesmo, você pode entrar em contato, procure lá, siga, faça amizade, fala assim, a gente vai conversando, principalmente é um canal para perguntas e respostas, um canal para sugestões de temas, tá? Falou assim, principalmente nessa área, é um canal aberto de comunicação direto para a gente poder conversar, então você procura um pouquinho sobre isso, né? Falou assim a gente sai um pouco desse plano virtual e vamos para um plano mais interativo, tá? Um plano de ação. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Atitude. Né? Falou, vejam, houve programas em que nós falamos principalmente sobre compromisso e todo compromisso exige uma ação. Então hoje nós vamos falar sobre isso, atitude, ação. Né? Falou assim, como que nós agimos diante dos problemas que a vida nos apresenta? Né? A vida nos apresenta uma série de problemas todos os dias, nós não viemos a esse mundo aqui pura e simplesmente para ficar sentados, nós viemos aqui para transformação, para mudar as coisas, tá? E para isso nós temos que agir. As pessoas contam conosco. O mundo e o universo conta com as nossas ações. E são só pessoas de atitude, pessoas de ação que transformam o mundo. Quem fica parado esperando as coisas acontecer, mal tem tempo de reclamar do que acontece, não é mesmo? Então vamos lá. Pessoal, agir, né? É isso que é importante. Você assume riscos na sua vida? Né? Quando eu falo assumir riscos, é importante que esses riscos sejam equilibrados, não é mesmo? O que são riscos? Acreditar é um risco, né? Acreditar nas pessoas, oferecer amizade às pessoas, tá? Confiar nas pessoas antes de desconfiar. E eu sei que hoje em dia essa é uma atitude difícil. Falou assim, eu já falei no programa anteriormente, eu me considero, eu não me considero, vou refazer minha fala. Às vezes as pessoas me consideram e falam assim, mas você é bobo, você acredita em todo mundo, confia em todo mundo, acaba se dando mal muitas vezes, verdade absoluta. Tá? Agradeço a Deus todos os dias por tudo que me aconteceu de ruim também. E não quero que isso daí em nenhum momento abale a minha confiança no homem. Não quero que isso daí abale a minha confiança na existência das pessoas. Eu procuro como filosofia de vida, né? Não é porque eu sou santo, porque isso daí eu não sou nem de perto, muito menos de longe. Tá? Falou assim, eu não sou santo não.
eu só acredito que vale a pena investir nas pessoas, né? Falou assim, porque quando a gente resgata aquilo que a gente investiu, por menor que seja, é algo maravilhoso, né? É maravilhoso. Falou assim, são atitudes que você pode experimentar. Sorria para alguém na rua, tá? Não num ambiente de sedução, mas naquele ambiente que todo mundo poderia buscar outra coisa, sabe? Aquela pessoa que não espera de você esse sorriso, não? Falou, dê àquele que não espera de você. Eu falo, é muito fácil você dar um sorriso, né, para uma mulher bonita, no meu caso, ou então para um homem sedutor, para uma mulher sedutora, seja lá qual for o seu foco, né? Falou assim, agora, como é que é dar um sorriso para aquele que não espera o seu sorriso, não é mesmo? Falou assim, é você oferecer a ele um pouco de afeto e de carinho, tá? Essa é uma ação que vale a pena experimentar. É cumprimentar as pessoas. Às vezes nós passamos pelas pessoas que nós convivemos a vida inteira e não as cumprimentamos. Ou então fazemos isso daí como por obrigação, né? Seja mais imperativo. Olhe no rosto da pessoa, falou, tudo bem com o senhor? O senhor está bem? Né? Falou, tô bem, que bom, tá? Prazer em revê-lo. Falou assim, oi, tudo bom? Sabe? É cumprimentar a pessoa com uma ação, tá? Isso é uma atitude, é algo positivo na vida, tá? Falou assim, é lógico, a pessoa pode virar o rosto para nós? Pode, assuma os riscos, tá? A gente tem que investir na vida. A gente só consegue uma coisa se a gente fizer investimento, tá? Não é isso? E é para isso que nós temos que buscar o quê? Novas oportunidades. Pessoal, a vida nos oferece oportunidades todos os dias, tá? Todos os dias. O pessoal fala assim, mas eu não tive as mesmas oportunidades dos outros. É verdade, é verdade. Eu também já falei disso aqui no programa. Mentira você dizer que todos têm o mesmo sucesso, que todos têm as mesmas chances, sendo que todos não têm as mesmas oportunidades, tá? Isso daí é aquele conceito que eu particularmente condeno da meritocracia. Por quê? Porque, na verdade, é uma grande patifaria, né? A pessoa que chega e diz que tudo que ela conseguiu na vida foi por esforço pessoal e por mérito só seu, é um hipócrita, é um descarado, tá? Porque, na verdade, nós dedicamos a nossa vida, precisamos dos outros, devemos agradecer aos outros e, na maioria das vezes, nós não temos as mesmas oportunidades. E, às vezes, aquele que tem, segundo o meu conceito pessoal, menos qualidades do que eu, teve o quê? Uma oportunidade maior, tinha um apadrinhamento. Então, é um absurdo realmente a gente dizer que apenas a ação é o referencial para que tudo aconteça. Sem a ação, nada acontece. Mas, minha gente, a oportunidade também. O que eu falo quanto à oportunidade é o seguinte, qual é a sua atitude diante das oportunidades? Você está atento às oportunidades? Elas aparecem, mas muitas imperceptíveis, outras não nos interessam, sabe? Outras acabam se tornando investimentos muito arriscados. Em dado momento, nós preferimos não buscar isso. Nós acabamos de falar de assumir riscos de investimentos, né? Sim, falou assim, é assim que nós pegamos as oportunidades. Só que nós temos de estar atento para as oportunidades. Quando que elas aparecem? Né? Falando assim, as oportunidades no trabalho, né? É possível que apareçam oportunidades de trabalho? Sim. Será que o tempo inteiro nós estamos sujeitos ou então aptos, predispostos a assumir riscos e a investir em coisas incertas? Existem vários momentos, né? Falou assim, existem momentos em que a gente se apega com unhas e dentes às condições, tá? E é muito difícil você exigir, por exemplo, que aquele casal que está iniciando a vida e que estão com um projeto de um filho que em breve vai estar presente, os dois, o casal, assuma riscos financeiros que possam colocar ao mesmo tempo em risco negativo a qualidade de vida dessa nova vida que está dentro do projeto deles. Eles tiveram uma primeira atitude de assumir a responsabilidade paterna e agora seriam negligentes e irresponsáveis. Então, vejo, existem coisas que eu não posso julgar, mas que as pessoas por si mesmas acabam assumindo, né?
Falou assim, então, qual é a nossa atitude no nosso trabalho? Tá? Falou, quando nós trabalhamos, nós podemos o tempo inteiro ser arrojados? Falou, será que na nossa vida o tempo inteiro as oportunidades surgem nos momentos em que nós podemos assumir esses riscos? Será que é sempre assim? Eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil a gente tomar isso daí como referência, não é? Muito difícil mesmo. Falou assim, para a maioria das pessoas, a vida passa muito rápido. Falou assim, os riscos são muito grandes, os exemplos estão ali, as pessoas têm cuidado. Só que, logicamente, o cuidado paralisa. Então, uma vida paralisada, ela é uma vida que não progride. A estabilidade não necessariamente é contínua, tá? Falou, às vezes, esse estado de inércia nos leva a uma carência absoluta no momento que nós não temos como... no momento que nós não temos como reverter a situação. Nós somos pegos de surpresa diante de uma situação que nos retira da comodidade e nós não temos para onde correr, né? É aí que novamente a nossa atitude vai ser cobrada. Como é que é essa atitude e essa oportunidade nos relacionamentos? Pense agora em outro aspecto. Falando de oportunidades, tá? Dentro da atitude, quando as oportunidades aparecem. E nos nossos relacionamentos? Eu sei que muitas vezes a pessoa que ainda está iniciando a sua vida e ainda não construiu uma estrutura familiar, não construiu uma relação afetiva, ele busca oportunidades, não é assim? Muitas vezes, né, o que acontece é que nós somos muito seletivos, né? Isso daí é da idade. A gente avalia as pessoas por critérios de valor que não necessariamente se sustentam a vida inteira, né? Falou assim, nós abrimos mão dos valores humanos, dos valores pessoais e vamos para valores estéticos, né? Não que eles sejam desprezíveis, tá? Não vou dizer isso daí. Falou assim, nós somos também animais biológicos e nos sentimos atraídos, tá? A partir do referencial estético, né? Então não posso eu ser hipócrita, porque eu sei que eu já vivo as minhas contradições naturais, então eu não devo buscá-las agora como forma de discurso. Mas vejam só, dentro dos nossos relacionamentos, a gente ousa, sim, tá? A gente ousa, mas é uma ousadia em prol do que da nossa felicidade, tá? É buscar realmente investir, mais uma vez, olha o investimento, né? Uma atitude, investir no nosso relacionamento. E eu falo muitas vezes isso daí agora, tá? Como um jovem de 53 anos que já viveu alguma coisa na vida a partir das relações afetivas e que hoje eu sei muito bem dar valor àquilo que eu construí, tá? O valor à minha vida junto da minha esposa, junto dos meus filhos, o quanto gratificante tudo isso é e quanto hoje eu tenho consciência disso que talvez não tivesse com menor idade, tá? Mas é importante a gente muitas vezes ouvir a experiência daqueles que já viveram mais, porque as pessoas às vezes tomam nossas palavras como se fossem jargões. Não, ele quer falar bonito. Falou, não, minha gente, eu acredito realmente naquilo que eu falo. Se eu não acreditasse, eu não falaria, porque a pior coisa que existe, e eu sou um ser humano que falho, é ser o tempo inteiro apontado nas minhas falhas e nas minhas contradições, em que eu falo uma coisa e tenho outras atitudes, né? Eu procuro, dentro do bom senso e das possibilidades da minha vida, seguir o mesmo padrão, o mesmo referencial. Aquilo que eu vivo sendo aquilo que eu faço, aquilo que eu penso e, consequentemente, aquilo que eu prego, né, como existência. Será que dentro dessas atitudes, desses compromissos, dessas oportunidades que a vida nos dá, será que nós muitas vezes não abrimos mão de resgatar coisas que nós deixamos para trás? Estou falando agora por quê? Porque a oportunidade aparece, às vezes as oportunidades passam, mas nós fazemos as oportunidades também. Eu digo isso porque muitas vezes no nosso relacionamento, falando de relacionamento, falando da vida,
nós nos indispomos com algumas pessoas. Isso daí realmente não soma coisa alguma na vida, né? Será que você já buscou uma outra oportunidade diante de alguém que errou com você ou de alguém com quem você cometeu um erro? Tá? Já resgatou uma amizade antiga? Tá? Resgatou alguma coisa, um contato desgastado? Sabe? Aquela pessoa, eu estou falando agora em todos os sentidos, aquele amigo de infância, aquela namorada que há muito tempo você não vê, aquele primo que está distante, aquele amigo de escola, aquele contato profissional, tá? Vamos falar de uma coisa também objetiva, aquele contato profissional que talvez por questões financeiras e econômicas em dado momento gerou para você um certo desconforto, mas que pode representar uma nova oportunidade, desde que você abandone o orgulho e vá em busca disso, tá? Mas sempre com a cara bem aberta, sempre com o jogo limpo, né? Falou assim, olha, eu quero resgatar uma nova oportunidade de negociar, de ter lucro junto de você, de realizarmos alguma coisa que seja vantajosa para nós dois, porque às vezes as pessoas pensam em ter vantagem só para elas, né? Falou, isso daí é horrível, é isso que desgasta. Veja como é importante dentro de uma relação que todos fiquem satisfeitos, tá? Minha gente, isso é dentro da relação de trabalho, dentro dos relacionamentos afetivos, dentro das amizades, dentro dos contatos profissionais, né? Então, tudo isso soma. Tudo é uma questão de atitude. E você? Quais são as ações? Você estuda? Você tem uma atitude proativa para você? Você renova seus conhecimentos? Renova seus valores? Você busca renovação? Minha gente, é importante a gente estar sempre aberto para mudança. Essa é uma atitude, disposição em mudar, tá? Disposição em mudar. Quer ver um dos elementos maiores e mais dignos de mudança? Que junta com tudo que nós falamos, que deveria ser um tema, e talvez seja um tema exclusivo de um programa, que é o perdoar. Minha gente, perdoar é parar. Perdoar é voltar atrás. Perdoar é rever. Perdoar é amar. Perdoar é dar uma nova oportunidade. É reinvestir. É correr risco, sim, mas tudo isso por quê? Porque vale a pena, tá? Dar novas oportunidades às pessoas. Mais uma vez, eu empenho aqui um pensamento e um sentimento meu, que nós devemos o quê? Sempre ter a possibilidade de dar uma nova oportunidade aos outros, devemos buscar para nós novas oportunidades, tá? Falou assim, porque associado a perdoar, porque às vezes a pessoa perdoa os outros, né? Falou, é fácil perdoar os outros, difícil é perdoar a si mesmo. E aí? Como atitude você consegue pedir perdão? Eu conheço pessoas que são incapazes de pedir perdão, incapazes de assumir um erro, de assumir uma culpa. São incapazes. Isso daí mexe com o orgulho delas. Não são capazes de mudar, tá? Não são capazes de dar um passo atrás. A gente mudar é evoluir, tá? A mudança significa progresso. Tá? Camões, em alguns poemas clássicos, dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda a esperança. Todo mundo vive constantes mudanças, tá? E até o ato de mudar muda. Ou seja, mudar é progredir. Mudar é crescer, tá? E, minha gente, e pedir desculpas com o coração aberto significa, assim, resgatar, tá? Tudo isso é atitude. Não espere só pelos outros. Isso é orgulho, tá? Quantas vezes, olha lá no relacionamento, que é a busca de novas oportunidades, nós ficamos só aguardando que o outro venha buscar de nós o perdão. Vá até lá. Demonstre, não chega dizendo com autoridade, olha, eu te perdoo, porque às vezes o outro pensa que o errado é você, né? Quem disse que nós estamos certos o tempo inteiro? Mas dê a ele a oportunidade de perdoá-lo, se ele achar que assim é importante, ou então de ser perdoado, tá? Abra o debate, abra as discussões. Essa é uma atitude, vá à frente, não espere pelos outros. Agir é justamente
tomar a frente, é a vanguarda, tá? É ir adiante, é tomar a iniciativa. Isso é importante, tá? Isso é importante, tá? É agir, né? Minha gente, será que nós sempre ajudamos aqueles que buscam a nossa ajuda? Será que nós sempre atendemos? Eu vejo isso porque nós temos um seletor natural de juízo e julgamento, né? Coisa que nós não devemos fazer, mas nós fazemos. Nós julgamos sem conhecimento de causa, nós julgamos as atitudes dos outros, muitas vezes para justificar o nosso desejo de acertar. Então eu aponto o erro do outro, que é para poder justificar que como eu não cometi aquele erro, eu sou certo. Minha gente, não existe ninguém plenamente certo, tá? Ninguém plenamente certo. Então, muitas vezes, a gente precisa ajudar, precisa investir em alguém, mesmo que aquela pessoa não esteja caminhando do seu lado. Às vezes ela quer tomar um outro caminho. Sim, ela precisa de uma nova oportunidade. Ela, às vezes, precisa de compreensão. Essa é uma ação. Essa é uma atitude que deve partir da gente. Minha gente, fala assim, falar é fácil. É a ação que mostra realmente quem nós somos, tá? É a ação, é a iniciativa de fazer alguma coisa, tá? Falou assim, por quê? Porque, de uma maneira geral, nós pensamos em quê? Será que nós pensamos no homem? Nós pensamos no ser humano? Ou será que a nossa ação sempre está ligada à economia e à política, né? Eu vejo muito isso acontecer hoje em dia. Falou assim, nós julgamos as pessoas, nós condenamos o homem, nós classificamos o pensamento coletivo a partir da atitude de um ou de outro que errou e acabamos esquecendo o caráter humano e buscando a sustentação e a justificativa de atos dentro de perspectivas econômicas e políticas. Tá? São atitudes também, são, só que devem ser reavaliadas muitas vezes, né? Falou, essa é uma atitude, a da reavaliação, a da autoavaliação. É difícil, hein? É difícil você fazer um balanço da sua vida, você ver tudo o que está acontecendo e ter certeza de que aquilo está certinho, tá? E aí eu pergunto para você, né? Qual a atitude que a gente toma na vida para fazer diferença em alguma coisa, né? Será que a gente quer fazer diferença? Ou será que a gente quer a vida medíocre? Não estou condenando quem busca isso, tá? Falou, muitas vezes a pessoa realmente tem isso como grande meta na vida porque é realmente um objetivo muito difícil de ser conquistado e a conquista desse objetivo já é uma vitória, tá? Então não sou eu que vou ser capaz de buscar as coisas, de julgar as pessoas, mas qual que é a atitude que a gente pode tomar para fazer diferença? Uma delas é realmente a da passividade, da compreensão, da submissão, né? Quando eu digo submissão, é porque muitas vezes nós nos submetemos ao pensamento ingênuo, não é? Eu falo disso daí, sou pai, tenho filhos, às vezes nós temos de nos submeter àquilo que nós vemos os filhos fazendo de errado, e aí é o momento em que nós temos a atitude de parar. Olha que paradoxo. Eu ajo sem agir, que é para que ele possa aprender, já que muitas vezes falando isso não acontece. Eu não devo deixar de falar. Ele tem de saber que eu falei. E em dado momento, ele tem de errar e cabe a mim permitir que ele erre. Essas ações, essas atitudes fazem diferença em nossa vida, tá? É aquilo que nós fazemos para fazer diferença, tá? Falou assim, quem sou eu? Como é que eu quero ser lembrado na minha vida? Como aquele que ficou encostado e não fez nada? Como aquele que foi grandioso e não teve escrúpulos? Ou como aquele que fez o que podia por aqueles que precisavam, fez o que podia por si, fez o que podia pela família e que fez com que todos juntos estivessem sempre como um pensamento presente. Essa seria uma atitude que certamente agradaria a maioria das pessoas. Ser lembrado pelo que fez por si e pelas pessoas para que todos fossem felizes, né? Muito difícil a gente pensar na felicidade coletiva. Nós pensamos egoístamente na nossa felicidade. Então, isso também reflete o ponto central do nosso tema, que às vezes uma atitude, uma ação positiva é da mudança.
né? Então lembre-se, pense nisso, pense em renovar valores, em perdoar, em pedir desculpas, em pensar no homem como um ser humano e não como um ser somente econômico e político, por mais que isso seja um pensamento político, tá? E pensar, principalmente, qual atitude eu devo tomar na minha vida para fazer diferença positiva para aqueles que convivem comigo. Grande abraço a todos, até o nosso próximo programa. Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.